Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, a mais uma transmissão do nosso segundo CIPET. E eu vou passar a palavra aqui para a nossa colega Nália, que vai fazer a mediação e vai apresentar o professor e dar prosseguimento. Bem-vindos. Eu me chamo Anália Cortez, tenho a pele branca, cabelos castanhos claros, lisos e compridos, olhos castanhos. Estou com a camiseta da cor preta, com o símbolo do nosso NUPET, né, nas cores azul e laranja. E atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina também branca. Estamos iniciando, né, a primeira palestra da noite, no segundo dia do nosso segundo Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente, o CIPET. Com muita alegria, receberemos no nosso palco virtual o professor doutor José Tadeu Acuna, docente do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Suas publicações, professor, são importantes instrumentos para a nossa pesquisa. E para todos nós é uma grande honra e alegria recebê-lo em nosso evento. Olá, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim, professor, escutamos sim. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, de estar aqui, de estar podendo falar aqui no campo sobre a questão da educação inclusiva, né, um congresso aí muito importante na área, e eu espero que eu consiga passar aqui, né, para vocês um pouco dos meus estudos, da minha perspectiva, né, aqui do que eu vou apresentar para vocês, tá? Eu pretendo fazer uma fala de 50 minutos, ok? E deixar aí para se vocês quiserem perguntar, né, fazer essa mediação, mas é importante falar que minha formação é em psicologia, só que eu trabalho no campo da educação especial, né, então, assim, eu estarei falando a partir, né, nessa interface, psicologia e educação especial. Então, se por muitas das vezes, né, o público pedagogista, né, ouvir uma lógica, uma forma diferente, é justamente porque é derivada da minha formação, tá certo? E então, acho que eu posso, né, começar. Vamos só apresentar, né, o currículo do professor Tadeu, tá, professor Tadeu? Como ele já falou, né, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a educação inclusiva, né, as perguntas elas podem ser feitas através do chat, e ao final da apresentação, o professor Tadeu irá responder. Vamos dar início à palestra, mas antes iremos apresentá-lo brevemente. Professor José Tadeu Acuna é graduado em Psicologia pela Unesp de Bauru, especialista em Psicologia Escolar, Inclusão e Desenvolvimento de Educação Especial e Inclusiva, pela UFABIC, mestre e doutor em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp Bauru, estágio pós-doutoral na Unesp Bauru, CNPq, e atualmente ele é docente pelo Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas, é membro pesquisador do GEPID, Grupo de Estudos e Pesquisas em Deficiência e Inclusão, cadastrado no CNPq. Desenvolveu pesquisas no campo da educação especial, psicologia escolar e psicologia social. Professor, o palco é todo seu. Obrigada, Ana. Só para saber, tá... tá, agora foi. Obrigado. Então, pessoal, né, como que já falei, a minha proposta aqui é falar um pouco, fazer mais reflexões sobre a questão da educação inclusiva, inclusão e educação especial aqui no Brasil, né? E eu pretendo fazer um percurso histórico, e ao longo desse percurso histórico, fazendo algumas ponderações, algumas reflexões, ok? Então, vou adiante, se puder passar o slide, por favor. Aqui, então, eu vou fazer uma breve retomada histórica da questão
da tratativa e do atendimento educacional da pessoa com deficiência no Brasil, né? Num arrazoado, né, ali no final do século XIX, né, nós tínhamos ali o Instituto dos Meninos Cegos, nós tínhamos o Instituto dos Surdos Mudos, que é o atual INES, né, que já tínhamos aí uma tentativa ali, né, da educação das pessoas com algum tipo de deficiência. Só que ainda era segregado, né, não estava ali dentro das escolas, mas e sim à parte. E ainda enfatizava-se, né, uma questão mais terapêutica, mais corretiva, nesse sentido. Foi lá em 1930 que nós temos a chegada, né, da Helena Antipov, que ela teve um grande destaque na educação das pessoas com deficiência, e aqui no estado de Minas Gerais, né, em 1932, teve a inauguração do Instituto, né, Pestalozzi, aqui em Minas Gerais. E em 54, a primeira PAI no Rio de Janeiro. Pensa que até meados dos primeiros 50 anos, né, a gente ainda pensava a educação da pessoa com deficiência apartada, né? Mas, a partir de 54 até ali o início da década de 80, nós vamos ter um movimento inicial que é de pensar o atendimento das pessoas com deficiência nas escolas, né? Então, em 1961, nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai falar sobre a possibilidade de escolarização dessas pessoas nas escolas, nas classes comuns. Nós vamos ter ali em 71 discussões sobre atendimento diferenciado e prioritário das pessoas com deficiência, e em 73 nós vamos ter a criação, né, do CENESP, que é o Centro Nacional de Educação Especial, nessa estrutura administrativa para pensar a educação dessas pessoas. E agora, passando de 70 para a década de 80, nós vamos ter um fortalecimento da crítica às práticas segregacionistas, né? Até então, a educação da pessoa com deficiência estava majoritariamente fora das escolas, né? Mas já existia aqui no Brasil. Mas agora, a partir da década de 80, nós vamos ter uma crítica a esse tipo de prática, que não era inclusão, né? Quando a gente estuda, né, nessa área da educação especial, a gente vai falar que estamos num paradigma integracionista, não de inclusão, né? Mas em 1980, nós vamos ter o Encontro Nacional da Pessoa com Deficiência, um marco importante aqui para o Brasil, porque a partir de então, o Brasil vai começar a ter mais discussões, participar mais a nível nacional, construir eventos, né, fazer eventos, e em nível internacional também, né, para tanto que em 1981 o Brasil ali vai participar do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, tal como que chamava, né, o nome. Mas em 88 nós vamos ter, né, o grande marco, não só para a questão da educação, mas nós vamos estar ali pensando a educação como um direito. Nós vamos ter a Constituição Federal falando, né, que a educação é um direito de todos e dever do Estado, né? Então isso é um grande marco, a questão da educação das pessoas com deficiência. E eu destaco, né, no artigo 208, nós vamos ter a questão do atendimento educacional especializado, falando, né, da importância de ter esse atendimento para essas pessoas com deficiência. E ali, em 1990, nós vamos ter o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8069, que vai consolidar, de fato, a questão da escolarização como um direito universal, né, da criança e do adolescente. Tá? Então, olhando aqui para a nossa imagem, aqui, né, que eu estou projetando, ali em 1990, até 1990, né, nós vamos ter ali um período assim, estamos saindo das práticas segregacionistas, poucas políticas, poucos segmentos normativos,
para ali começar a criticar essa questão segregacionista e começar a construir todo um ordenamento jurídico, inclusive baseado nos direitos humanos, né? Não é à toa que a nossa Constituição Federal de 88 ali é baseada na questão da inclusão social, dos direitos humanos, da cidadania, né? Então, isso é um período, é um marco importante a gente se considerar quando estamos falando de educação inclusiva e de inclusão, ok? Aí, né, agora continuando na nossa linha, né, na nossa cronologia, ali, a partir da década de 90, nós vamos ter uma série de eventos internacionais, que inclusive o Brasil vai participar, e vai ratificar isso em termos de leis, tá? Então, vamos lá, vamos destacar alguns, né, que isso é muito comum no campo da educação especial, né? O Brasil, em 1990, participando da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, né, lá em Jomtien, na Tailândia, e que, decorrente desse evento, né, nós vamos ter a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, falando sobre a questão da universalização da escola, do acesso, né, e a importância de pensar a aprendizagem, mas ainda não era tão específico no campo da educação especial. Já ali em 94, e aí sim, nós vamos ter a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, que vai gerar a Declaração de Salamanca, e que nessa declaração nós vamos ter um momento muito importante que vai falar sobre o atendimento das necessidades educacionais especiais, que naquele momento, né, tinha esse nome, hoje já não é mais, mas... E também vai ter uma discussão muito importante da questão da intersetorialidade, da integração de serviço para garantir a permanência da pessoa com deficiência nas escolas, né? Porque e outra também discutindo que a escola é uma parte, né? Está dentro da sociedade, então que temos que ter também uma política de inclusão social que vai impactar o processo educacional como um todo, né? Então, a pessoa com deficiência e a sua família tem que ter aí o apoio da assistência social, da área da saúde, para que essa pessoa com deficiência esteja na escola e consiga ali, né, participar aí do processo educacional. Então, em 1994 vai ter esse evento muito importante, né? Lógico que daqui é um resumo, né, bem um arrazoado. E que isso foi tão importante que lá em 94 nós vamos ter a Política Nacional de Educação Especial, mesmo ainda baseada na ideia da integração, né, não estava falando ali uma modalidade de ensino com todos os seus recursos que a gente conhece hoje, mas em 94 nós temos essa primeira Política Nacional de Educação Especial, né? E que já vai falar da importância do apoio, vai falar da importância aí do suporte à aprendizagem, de formação de professores, por aí vai, né? Em 96, nós vamos ter ali a nossa Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que vai falar da educação especial como modalidade da educação escolar. Então, é a partir daí que nós vamos ter aí o desenvolvimento efetivo, tá, da educação especial. Aí, a política nacional, né, para a integração da pessoa portadora com deficiência, tá, vai ver a educação especial como modalidade transversal. Então, olha só, vamos tentar aqui, né, perceber esse processo de construção da educação especial, que até então, um tanto quanto inexistente, chegou na década de 90 com os movimentos internacionais, o Brasil fazendo parte disso, trazendo essas ideias para cá, para dentro do Brasil, fazendo leis, normativas e tentando passar isso para o seu sistema educacional, tá? Destaco o Fórum Mundial da Educação, em 2000, que nós vamos ter a Declaração de Dakar, que também vai ser muito importante, que vai frisar essa ideia da equidade e igualdade no campo educacional, né? E, então, em 2001, nós vamos ter
a resolução sobre as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, né? Que, novamente, ali, ó, as diretrizes, como trazer isso para o sistema educacional, ok? E aí, em 2006, nós vamos ter a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que vai ser também um marco muito importante, que só lá em 2009 nós vamos ter, né, o decreto 6.949, né, que é a questão que, inclusive, a gente vai ter uma nova definição, né, de pessoa com deficiência, uma outra perspectiva, tá? Então, se puder passar o slide para mim, por favor. Então, vamos lá. Até década de 80, nós temos uma transição de modelo, tá? Essencialmente assistencialista, segregado, para o reconhecimento da educação como direito. Reconheceu como direito ali na década de 90, nós temos aí, então, a sua especificidade, como que isso vai para o campo educacional, como que isso vai ser pensado ali para a pessoa com deficiência. Então, esse é o movimento, tá? Adiante, por favor. E aí, em 2008, nós vamos ter a nossa primeira política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Que perdurou até 2025, aí nós tivemos uma nova política, né? Mas essa PNP, ela vai dizer, né, que a educação especial, modalidade de ensino, desde a educação básica até a educação superior, né, que é complementar e suplementar ao ensino regular, fornece o atendimento, promove o atendimento educacional especializado, tem a formação de professores específica para isso, vai orientar os professores que não são de educação especial, mas como que deve trabalhar a questão das necessidades educacionais específicas, né? E vai falar a questão da acessibilidade, das articulações intersetoriais, né? Essa política de educação especial de 2008 é muito importante, porque ela, o jeito que ela estava consolidada perdurou até no ano passado, né? Que inclusive essa atual, ela parte dela, né? Tem uma nova, uma outra proposta, ok? E aí, em 2009, nós vamos ter a regulamentação do AIE também, né? Não vou ficar me alongando, né? Não é tanto foco, tá? Mas em de 2014 a 2024, nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, que vai falar novamente da universalização do ensino, da educação básica, do acesso à escola, né? E por aí vai. Nós vamos ter, adiante, por favor. Então, né, vamos lá continuar aqui construindo, né, o nosso percurso lógico aqui. De 90 a 2014, nós vamos ter ali uma profunda transformação das políticas brasileiras, políticas públicas, né, no campo da educação, né? E eu destaco aqui que vai mudar a concepção de pessoa com deficiência. Isso é muito importante, né? Que nós vamos entender, de 1990 a 2014, nós vamos ter a concepção de que a pessoa com deficiência é aquela que, na interação com as diversas barreiras, ela pode ter algum prejuízo, né? Pode ter aí uma defasagem na participação social, e que ela, sendo um sujeito de direitos, para exercer a sua cidadania, ela tem, o Estado tem que promover isso. Então, nós temos que pensar na singularidade dessas pessoas ali no campo educacional, ou seja, fazer transformações, adequações, adaptações, para que isso aconteça, para que ela participe, para que ela exerça ali o seu direito ali de estar, né, aprendendo com todos na escola, ok? Então, de 2014, agora em 2015, nós vamos ter a Lei Brasileira de Inclusão, ok? Adiante, por favor. A Lei Brasileira de Inclusão, ela também é um marco muito importante no ordenamento jurídico no campo educacional, tá? Porque vai trazer os princípios da equidade, igualdade, tá?
a concepção de deficiência, como que eu falei, olhar o processo de inclusão sob a ótica da acessibilidade e ponderar a importância do desenho universal e das tecnologias assistivas, né? De uma forma geral, de 2015 a 2026, nós vamos ter um período de que aí na minha concepção, né, de discriminação do que está no ordenamento jurídico. O que surge de 2015 em diante é, vamos dizer assim, uma clarificação do que está posto em lei. Então, nós vamos ter ali normativas, decretos, explicando um pouco melhor como alcançar isso, né? Então, vai ser um período interessante, importante, com menos promulgação de políticas, né? Mas aí com melhores descrições, ok? Então, em 2015 nós vamos ter essa Lei Brasileira de Inclusão, que não é só no campo da educação, né? É para todas as áreas, para todas as dimensões, só que, né, como que eu já vou vendo aqui no chat, nós vamos ter aí uma questão, né, uma problematização, mas antes de a gente chegar lá, né, adiante, por favor. Aí, em 2015, dando um salto gigantesco, né, nós vamos ter a nova política de educação especial inclusiva, do decreto 12.686, da lei 2025, e em 2026, uma atualização, né, uma portaria do MEC, né, para explicar um pouco melhor, revogar algumas coisas, tá? Todavia, pondero aqui, né, no artigo 2º, que vai falar dos princípios da educação especial inclusiva, e no artigo 14, que vai falar sobre profissional de apoio escolar. Sim, eu estou tocando em temáticas muito espinhosas, né, e assim, que dá uma discussão, é um caldo, né, mas apesar, né, de todas as críticas, né, de fato tem que acontecer isso, né, essa nova política de educação especial vai ali trazer, né, vai reforçar a importância do estudo de caso, né, e vai trazer à tona a discussão, né, que já vinha sendo feita há tempos, né, mas a questão de laudo, de projeto educacional individualizado, e por aí vai. Então, assim, nós temos um ordenamento jurídico que ali vai nos permitir compreender o que é educação inclusiva, inclusão educacional, educação especial. Tá ali, né? Então, adiante, por favor. Então, estudando todo esse ordenamento, esses documentos, fazendo um arrazoado, né, nós chegamos ao entendimento hoje do que é educação inclusiva, né, ou como se adjetivar uma educação como inclusiva, né, então, educação inclusiva como ali um conjunto de ideias que orientam práticas dentro e fora da escola, que orientam políticas, formação de profissionais, mas também a formação da personalidade, né? Educação inclusiva como um grande conjunto ali, né, de preceitos, né? Que, vamos dizer assim, na escrita ali é algo muito bonito, é algo muito, né? Mas na prática é complicado, né? Então, esses preceitos, esses conteúdos, nós vamos ali passar para a prática, né? Então, o processo de inclusão educacional, e aqui, gente, eu estou colocando inclusão educacional e não inclusão escolar, tá? Mas por uma interpretação minha, porque inclusão escolar, hoje em dia, quando a gente vai ler, né, as leis ou fazer as discussões, no Brasil, ela está muito ligada à questão do público da educação especial.
E aqui eu estou falando, né, que a materialização da educação inclusiva, eu estou falando de uma forma mais abrangente, tá? Não que a educação especial não seja parte, né, do processo de incluir, mas eu estou querendo dizer que a inclusão educacional, o incluir, né, requer ali a questão do subsídio das políticas, o financiamento das políticas, requer também a instituição, né, de processos sociais, porque a gente não faz inclusão apartado da sociedade, né, não tem como isso, né. No campo educacional, nós temos que mudar o paradigma, né, sendo que as diferenças têm que ser orientadoras da prática, né, de ensino, mas também não ficar só em sala de aula, pensar a questão da gestão, pensar a questão do envolvimento da família. É um grande desafio, né, incluir efetivamente. E aí também não podemos deixar, né, de considerar, ter uma perspectiva mais crítica sobre isso, né, que por muitas das vezes, algumas ideias que se pressupõem para a inclusão ou da inclusão, elas excluem mais, né. Então aí, sabemos, temos aquela discussão sobre inclusão total, inclusão parcial, enfim, né. Eu só estou querendo aqui ponderar, né, fazer uma construção dessa trajetória, né, construir esse caminho que nós estamos vivendo, tá? Então, aí, a inclusão educacional. Então, quando pensamos num público específico, né, nós vamos ter a educação especial inclusiva, né, que vai ter ali, vai postular o AE, vai pensar os recursos físicos, humanos, pedagógicos, as questões de acessibilidade, vai pensar sala de recursos, vai pensar atendimento em salas hospitalares, enfim, nós vamos ter aqui a educação especial, né, com muitos desafios, tá, mas como fundamental para pensar esse público específico, que são pessoas com deficiência, pessoas com autismo, que por força de lei, né, na lei 2012, né, que vai falar, né, que pessoa com autismo também é uma pessoa com deficiência, ok? Então, assim, essa imagem aqui é para nós estruturarmos o que tem que acontecer, né? Mas eu destaco aqui no próximo slide, adiante, hoje, né, lendo as questões, não só no que está nos decretos, nas leis, mas também, né, na literatura, a importância do desenho universal. E aqui eu estou colocando desenho universal, lógico que temos desenho universal para aprendizagem, mas assim, eu estou falando de uma ideia geral de que antes de pensarmos, inclusive isso que eu vou falar agora gera muito polêmica, né? Que antes de pensarmos em medidas individualizadas, precisamos pensar em medidas que sejam positivas para todos, né? Não estou falando que não tem que ter, né? Mas que nem essa imagem, que ela deriva daquela que é talvez muito conhecida, né? Que nós temos a ideia dos caixotes, e a gente discute a ideia de igualdade, equidade, mas será que os caixotes seriam as melhores ideias? Por que não tirar o muro, né? E colocar uma grade, colocar ali outras formas para todo mundo ver, né? Então, pensar essa questão a universalidade no campo do desenvolvimento humano e participação social, né? Então, desenho universal, tecnologias assistivas, né, que são aí que é muito importante quando a gente fala em educação especial. Adiante. Então, tá. Falei, né, na lei é muito bonito, nós temos muitas coisas, nós temos descrições e por aí vai, mas agora a gente começa a problematizar, né, decorrente desse percurso que eu fiz. Adiante, por favor. Olha só, nós vamos ter ali, num primeiro momento, a educação é um direito de todos. Nós temos o desafio de universalizar e garantir o acesso.
Será que isso acontece? Lógico, tivemos uma grande melhora, vamos dizer que não, né? Mas, lógico, se nós formos olhar dados brutos, inclusive, temos, né, essa garantia aí, de fato. Só que, e se nós formos fazer uma reflexão de forma mais regionalizada, por estado, será que de fato isso está acontecendo? Porque para ter acesso à escola, nós precisamos de muitas coisas antes. Será que isso está acontecendo? Né? Então, olha só, já temos problemas ali no começo do surgimento das políticas na questão educacional, né? Tá, mas ok. Continuando, né? Se educação é um direito de todos, a pessoa com deficiência tem esse direito, né? Então, se essa pessoa com deficiência ela tem esse direito, e é um sujeito de direitos, eu preciso pensar na singularidade dessas pessoas. E, a partir dessa singularidade, organizar transformações, que é a virada de chave na concepção de deficiência e na concepção do lugar da pessoa com deficiência no campo educacional. Que, inclusive, para a gente fazer essa chave, lógico, essa virada, né, a gente precisa ter formação de professores, formação, né, subsídios, tal, mas a gente precisa ter ali uma questão mais cultural, né, de refletir o lugar da pessoa com deficiência. E aí, lutar para melhor ter um lugar de destaque e pensar que ela também precisa e deve ocupar os outros lugares, né? Mas, enfim, continuando aqui, se a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência é uma pessoa de direitos, a gente precisa incluir, né? E a inclusão aqui se materializa sob a ótica da acessibilidade. A acessibilidade requer financiamento, porque não é só acesso, é participação. Para participar, precisamos de instrumentos, precisamos de formação. Só que não é qualquer instrumento, qualquer formação. Tem que ser de qualidade, tem que ser uma aprendizagem que gera desenvolvimento. E não é uma aprendizagem única, exclusivamente para a questão do mercado de trabalho, mas para a vida como um todo. Será que estamos dando conta? Né? E aí, chegando ali para o fim, né, nós temos educação especial inclusiva, que para ela funcionar, nós precisamos que tudo o que eu falei antes esteja funcionando, porque nós vamos precisar ações macro, políticas, financiamento, questões culturais, ações meso, né, sentido ali dentro da escola, da gestão, como que os currículos estão sendo construídos, inclusive discutir currículo para inclusão, né? É algo complicado também, porque muitas vezes a exclusão começa ali nas próprias experiências, né? Ou seja, no próprio currículo, né? Mas aí nós temos que pensar também ações micro, né? Dentro da sala de aula, nas salas de recursos, enfim. Tá vendo que chegamos à ideia de que para a inclusão acontecer, nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos ali de uma metáfora, se eu não me engano, que a Mel Einstein vai fazer, sobre a questão de uma orquestra, né, que a inclusão tem que todo mundo tem parte nisso, não é só o professor, não é só o gestor, todo mundo tem parte, e se quando algo falha, a orquestra falha como um todo, né? Então, assim, temos uma estrutura, chegamos nesse ponto da minha lógica, né? Temos uma estrutura, que falar em inclusão é falar de uma estrutura, que requer sinergia dos elementos componentes dessa estrutura. Adiante. Vamos começar a complicar mais ainda, né? Complicar não, é problematizar. E a educação inclusiva e inclusão no ensino superior? Quando que ela apareceu? Né? Em quais momentos foram previstas transformações, dito como obrigatórias, e especificamente? E a pessoa com deficiência no ensino superior? Quando isso começou a aparecer?
né? Adiante, por favor. Falar de inclusão no ensino superior, né, é algo que a gente vai falar, nossa, mas isso já existe faz tempo, mas pensar efetivamente no ensino superior, isso é muito recente. Quando a gente pensa na tramitação das transformações, né? Até o início dos anos 2000, ao ler, né, as leis ali, né, as normativas, nós vamos ter a preocupação com a universalização da educação básica, o acesso, expor essas pessoas na escola. Né? Não estou dizendo que não existia educação superior, não é isso, mas estou falando que a ênfase era na educação básica. A gente estava lutando ainda para falar que nossa pessoa com deficiência deve estar na escola. E depois a gente vai, né, complexificar como que ela deve estar, né, de que jeito, como que ela vai percorrer isso. Mas, enfim, o nosso foco até 2000 ali foi, né, a universalização. Mas não podemos dizer que não tinha nada sobre a questão de inclusão no ensino superior. Sim, temos. Programa de Diversidade na Universidade, a Lei ali 10.558, de 2002, que vai falar do acesso aos grupos socialmente desfavorecidos. A Portaria MEC 3.284, que é a verificação de acessibilidade para a qualidade do ensino superior, né? Programa Incluir, Acessibilidade à Educação Superior, o Reúne, né? E dando um salto gigantesco, né? Nós vamos ter aí a lei de cotas para as pessoas com deficiência, e depois a política do PNAES em 2024, nem coloquei aqui. A questão é, enfatizou-se as instituições federais de ensino superior, né? A construção de núcleos de acessibilidade. Foi enfatizado isso na lei. E isso abre precedente para muitas coisas, né? E as outras universidades, faculdades, institutos, né? E mais que isso, não é porque está na lei, né, que foi enfatizado a questão das federais, né, que tem recurso, né? A literatura vai dizer que não é bem assim, né? Mas eu quero dizer o quê? Que essa ideia de pensar a inclusão de uma forma geral e depois das pessoas com deficiência é algo recente, porque nós temos um tempo, né? Até a gente ter o que está em lei, tentar converter isso em condições concretas, ok? Então, você está vendo que a gente começa a ter vários problemas, vários percalços, né? Então, adiante. Vamos continuar aqui falando a questão da educação especial no ensino superior e onde que ela aparece nas leis. Na LDI, artigo 28, artigo 30 e 55, vai falar de acessibilidade, de adaptações razoáveis, tecnologia assistiva. Na nova política de educação especial, no artigo 8, 8º e 17, né? Dos núcleos de acessibilidade, do AEE e dos centros de referência, informação continuada, que isso é importante, isso é um grande avanço, e do Plano Nacional de Educação, 2026-2036, artigo 22, que tem um objetivo lá que vai falar questão da expansão, da educação superior inclusiva, igualitária, enfim. Temos, né? Estou ponderando aqui que temos. Inclusive, pessoal, por que né, eu estou trazendo isso e a gente sabe que o que está posto em lei não condiz com a realidade, a gente sabe disso, né, nessa perspectiva crítica. Só que é importante a gente saber que tem, para a gente ter ferramentas, inclusive, para a gente poder contestar, né, sabendo que mesmo assim ainda é difícil, né. Adiante, por favor. E aí, né, nós vamos ver dados censitários.
matrículas das pessoas com deficiência no ensino superior, de 2014 a 2024. Né, eu retirei essa imagem ali do censo da educação superior, né, a legenda está ali, né, que nós tivemos um aumento bruto do número de matrículas. Porém, né, percentual relacionado ao total de matrículas ainda é muito pouco. De 2014 era 0,4%, passou para 0,9%. Né, e outra, será que acessar significa que está tendo uma educação de qualidade? Será que acessar está conseguindo terminar, não está tendo evasão? Se a gente olha para esses dados, né, nós vamos... qual é o risco de a gente falar, nossa, a inclusão está posta? Se a gente olha esses dados, inclusive a gente pode pensar que a inclusão na educação básica ocorre de uma forma total, porque, nossa, está conseguindo sair de um nível de ensino para outro. Não é bem assim. Né? Não é bem assim, a gente sabe que não. Adiante, por favor. E aí, a gente começa a questionar números, a gente começa a questionar leis, a gente começa a questionar um monte de coisa. E aí que a nossa começa a ligar um alerta. O aumento do número de matrículas prediz melhores condições de acessibilidade? Jamais. As pessoas com deficiência, elas estão sendo ouvidas no processo de elaboração de políticas? Será que está sendo respeitado aquilo que já vinha, inclusive, ratificado por lei? Nada de nós sem nós, nada sobre nós sem nós, né? Será que, culturalmente, será que a educação superior, por muito tempo, inclusive até hoje, será que não tem um público tradicional e um público não tradicional? Aonde que está no imaginário coletivo a pessoa com deficiência? Será que no imaginário coletivo se pensa que é o lugar, né, no ensino superior? Eu digo isso quem está fazendo as leis, né? Sim, é o lugar, tem que acontecer isso, e a gente tem que lutar por melhorias, mas será que isso está acontecendo? As pessoas estão pensando? Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque para a gente conseguir fazer modificação, a gente tem que ter modificação, transformações sociais, a gente precisa fazer um movimento coletivo. A gente precisa se sentir incomodado, inclusive para buscar melhorias, né? E é questionar, e é refletir, né? Adiante, por favor. Aí, de uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica arrazoada, né, de artigos ali atuais, pesquisas com estudantes com deficiência, pesquisa com professores universitários, vai mostrar que existe uma grande lacuna entre o que está posto e o que acontece, entre o que se diz lei e o que está acontecendo no financiamento das políticas. Né? Existem diversas problemáticas, né? As pesquisas vêm mostrando isso. E a gente precisa problematizar, questionar, né? Então, adiante, por favor. E aí, o que eu falo? Que, tudo bem, educação básica e ensino superior tem suas especificidades, é óbvio que tem, só que existe problemáticas. Eu quero dizer que existe uma estrutura educacional, o jeito que a educação está sendo pensada, gerida e organizada no Brasil, que, né, tem os seus avanços, tem todas as suas positividades, não estou dizendo que não. Mas eu quero dizer que existe uma estrutura e que existe
problemáticas antigas que se repetem na atualidade. Existe uma estrutura, e essa é uma estrutura que não está funcionando de maneira inclusiva. Por exemplo, nem todas as instituições de ensino superior têm núcleo de acessibilidade. Nem todas as escolas têm sala de recursos multifuncionais. Quando tem núcleo, questionamos a qualidade, se tem profissional, se consegue atender todo mundo. Quando tem sala de recursos, questionamos se o professor especializado está conseguindo fazer todos os atendimentos de uma forma adequada, se não está superlotado, ou se tem os recursos que tem que ter, né? Financiamento de políticas de e para a inclusão acontece de forma sistemática e heterogênea pelo país inteiro. Isso é um problema. Políticas de inclusão no ensino superior parece que funciona de um jeito, em um lugar, de outro funciona de outro. Na escola também. Tá? Então, nós temos uma questão aí de tradução, de materialização de política, tanto na educação básica como no ensino superior. A questão das atitudes, das expectativas, sentimentos preconceituosos, se repete tanto na educação básica quanto no ensino superior. Formação de professores das diferentes áreas, pesquisas mostram que tem uma dificuldade para poder desenvolver práticas pedagógicas inclusivas. Estou falando dos professores, os licenciados de uma forma geral. E os professores no campo de educação especial também ainda não tem uma preparação total. Culpa do professor? Claro que não, né? Porque essas questões de ficar culpabilizando o professor, né? Não é bem por aí. Mas nós temos uma questão da formação, né? Que é importante ser discutida. Então, eu quero dizer o seguinte, que, olha, tudo bem, temos educação superior, temos educação básica, mas compartilham de problemas. Penso eu, então, que nós temos uma estrutura, um funcionamento. E aí a gente precisa refletir criticamente sobre essa estrutura educacional brasileira. Porque do jeito que está postulado, está gerando exclusão, não está gerando inclusão. Né? Será que a exclusão não está começando justamente quando a gente pensa qual que é a finalidade, a função social da educação? Né? Uma educação para formar mão de obra, por exemplo? Será que é por aí? Será que tem que ser dessa forma? Então, assim, estou aumentando, estou oxigenando, tá? Sabemos que nós temos que ter uma educação humana, plural, global, enfim, né? Para todas as pessoas, para formar um espírito humano. Mas será que isso está acontecendo? Será que não pode ser um dos pilares, né? Por que a educação não está sendo inclusiva? Não sei, tá? Então, adiante, por favor. Problemas comuns a todos os níveis de ensino, tá? E aqui eu vou falar mais 2 slides. Normalmente eu coloco muito mais conteúdo, mas eu pondero, né, as coisas mais importantes. Vou mostrar 2 slides aqui, 2 lógicas que se repetem tanto na educação básica quanto no ensino superior. Adiante, por favor. A questão das barreiras atitudinais, que estão entrelaçadas, articuladas, atreladas com as pedagógicas. O professor tem um rótulo. Eu vi aqui, Anália, eu já respondo, tá? O professor rotula o estudante com deficiência, com dificuldade, com aquela série de adjetivações, né, que eu não quero, né, falar aqui, mas rotula esse estudante, tem uma ideia indevida dele, e essa ideia, esse valor, orienta a prática pedagógica. Ah, não é o lugar dele aqui, ele não consegue, não vou me esforçar para. Então, nós temos uma prática pedagógica empobrecida. Essa prática pedagógica empobrecida não permite a participação do sujeito, que está com qualidade, né? Aí o tempo, né, na escola. E isso vai gerar o quê? Ele não vai participar, os scores
vão ser baixos, ou ninguém vai ver o avanço, e aí, por isso, reforça o estigma, né? Ou seja, uma concepção capacitista do sujeito quer dizer, então, que barreira atitudinal e pedagógica estão intimamente ligadas. O pensar, o sentir e o agir, o pensar e o sentir em relação à pessoa com deficiência e o representado lugar dela na sociedade, em específico no sistema educacional, é uma questão que deveria ser problematizada, inclusive nos cursos de formação de professores. Eu não estou falando que técnica não é importante, longe disso, tem que ter. Só que é importante refletir valores sobre diversidade. Então, sabe, uma formação mais plural, mais universal, e, inclusive, que motive o professor a ter uma outra atitude em relação ao fenômeno de deficiência como um todo. E no último slide, adiante, por favor. Pode passar o slide para mim, por favor? Não, tem um antes. Isso, exemplo. Obrigado. E aqui eu destaco a problemática da questão barreiras programáticas, que tem a ver com a questão dos regimentos, das políticas, que se enredam com a questão comunicacional e informacional. Uma escola, uma universidade que não tem uma política de inclusão bem estruturada, bem organizada, bem esclarecida, quando gestores, coordenadores de curso, vão ali ler, vão ali se apropriar, não compreendem, falta-lhes instrumental para dar suporte ao estudante, para dar orientação, para conta a trajetória, e então não vai saber orientar ou ajudar ele a acessar, reivindicar serviços, reivindicar direitos, e aí essa trajetória é comprometida porque não se entendeu ou não se tem um regimento adequado. E aqui a gente fala a questão da governança, da gestão, tá? Então, assim, o que eu quero, só para eu finalizar, tá, pessoal, é que existe uma estrutura. Eu quero chamar atenção para uma lógica estruturante da exclusão, que existe uma lógica, um jeito que está posto, que está organizado, que não está gerando inclusão. Porque existem problemáticas muito semelhantes entre educação básica e inclusão em educação superior. E que a gente precisa pensar criticamente, trazer autores críticos para isso. Porque nós temos leis, nós temos ordenamento jurídico, nós temos toda uma coisa bonita escrita. O que está acontecendo? Será que a educação está sendo vista ali, né, como está contaminada pela questão financeira, né? Precisamos pensar a questão da inclusão no meio dessa lógica capitalista. Enfim, eu estou querendo chamar a atenção que a gente precisa se instrumentalizar para além da técnica, ter uma formação crítica em relação a isso. Né? E a minha proposta era justamente essa, mostrar essa linha, mostrar essa lógica, tá? E aí também para a gente discutir, tá? Então, assim, se o Nonato vê, vai ter vários slides aqui, eu fui colocando um monte de coisa aqui, tá? Mas lá no último tem o meu, né, meus agradecimentos, então se quiser fechar a apresentação, tá? E aí eu vou ver, eu vou ver as perguntas, tem as referências também, tá? Eu vou ver as perguntas aqui no chat, que a Anália, inclusive, fez uma pergunta, e aí eu posso conversar, enfim, me coloco à disposição, tá? E agradeço, espero que eu tenha feito entender minha proposta, uma proposta bem humilde, de mostrar uma lógica e chamar atenção para a importância da conscientização, né, de ter esse olhar, assim, uma coisa mais básica mesmo, e que a gente precisa se conscientizar, né, porque no papel está muito bonito, mas e aí, né? Então deixa eu ver aqui a pergunta aqui, Ana.
Professor Tadeu, queria agradecer, primeiramente, né, agradecer essa maravilhosa palestra que o senhor nos proporcionou agora à noite, né? Muito obrigada de coração, foram ricas as contribuições. E, assim, o professor Sheldon Pereira, ele fala, né, que a inclusão hoje, né, ele falou, botou no chat, que a inclusão hoje talvez seja o maior desafio para os educadores, né? E realmente a gente vê as dificuldades que os professores enfrentam, né? Para realmente fazer uma educação inclusiva. E aí, Karina Cristina, ela também trouxe, ela concorda com o senhor, quando ela fala assim, se existe uma grande distância entre o aparato legal e a realidade das escolas, né? A gente vê que realmente essa distância, ela ainda existe e essa lacuna ela é muito grande de fato. Então, para iniciar as perguntas, né, eu coloco aqui, ó, na sua perspectiva, né, quais caminhos podemos construir enquanto gestão escolar e coordenação pedagógica, aí eu me coloco nesse papel de coordenação pedagógica, para apoiar e fortalecer o professor, né, o trabalho desse professor, evitando que ele se sinta sozinho diante dos desafios de promover uma educação verdadeiramente inclusiva, né? A gente vê que os professores estão, de fato, sobrecarregados e, muitas vezes, eles não sabem como agir nesse processo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Uma pergunta difícil. Bem, né? Que, inclusive, né, eu já falo que se a gente conseguir chegar numa resposta que seja, não uma resposta teórica bonita, porque isso a gente encontra, né, muito, mas assim, uma teoria que se aproxima da prática, né, então, a praxis, né, mas antes disso, só comentar uma coisa que a gente comenta, né, que você falou no chat, assim, que, nossa, nós temos essa lacuna, eu falei também, entre política e realidade, né, e isso, ela nos prejudica, não, nos incomoda duas vezes. Num primeiro momento, porque a gente fala, poxa, nossa, não está acontecendo o que deveria acontecer, só que a gente se sente também muito sem instrumental para poder fazer alguma coisa. Eu quero dizer com isso, é nítido a contradição que está na realidade. E aí a gente vê, poxa, tem a lei. Eu leio a lei, não está acontecendo. Eu me sinto muito impotente. E aí a gente vai reivindicar alguma coisa, a gente sente uma impotência que isso nos faz muito mal. E isso é um mal-estar não só docente, mas gestor, da coordenação, de uma forma geral. Isso é um mal-estar, da impotência. Porque achar que a gente vai, agora vamos, né, pensar que é a prática, né? Achar que a gente vai resolver os problemas da escola só dentro da escola, nossa, seria ótimo, mas infelizmente não é por aí. A gente precisa ter uma conscientização, e aí agora eu vou para a sua pergunta, né? Eu penso que a gente precisa ter um fortalecimento, um movimento coletivo de que, primeiro, tem aquela imagem da inclusão das várias mãozinhas, bom, pelo menos a gente vê muito isso na pedagogia e tal. Eu acho que isso é um recurso muito importante de a gente trabalhar dentro das escolas. Eu sei que os ATPs para a gente resolver problema de escola, a gente sabe. Só que eu penso que a gente tem que ter um momento de formação para a coletividade. E que isso extrapola a questão da deficiência. Eu quero dizer com isso, desenvolver uma personalidade que busque, que saia do individualismo e tente ir mais para o social. Então, eu quero dizer assim, momentos muito oportunos dentro da escola para a gente fortalecer a coletividade. Eu não estou falando nada tão bem estruturado. Vamos lá. Horário do lanche, intervalo, vamos lá. O intervalo, lógico, é um momento de descanso, mas a gente poderia utilizar entre os professores para fortalecer o vínculo entre o corpo docente. Porque eu quero dizer assim, se eu falar, nossa, Anália, eu posso ter meus problemas diferentes da Anália, mas só que assim, ela sabe que eu estou passando, eu sei que ela está passando, a gente compartilha a nossa impotência.
É meio esquisito falar isso, mas a gente não se sente tão sozinho. Porque não é à toa que os professores hoje é uma categoria que adoece muito. Burnout, depressão, burnout, né? Tentar, mas depressão no sentido que eu não tenho mais o desejo de nada, porque eu estou sozinho, eu estou abandonado. E eu acho que a gente tem que fortalecer que, olha, não estou sozinho. Aí a gente vai reunir, trabalhar com a família. Nossa, é difícil. Mas como que eu posso... Eu vou pisar na escola e vou sentir assim, na escola, na faculdade, sei lá, eu não estou sozinho. Então, você está vendo que a formação para a inclusão, e é isso que eu defendo, lógico que tem que ter técnica, tem que pensar na pessoa com deficiência, não é isso. Só que a gente tem que ter algo antes disso, que é pensar a formação para a diversidade. A formação para a diversidade é formar hábitos. É você ter se formar para a inclusão. E o que é se formar para a inclusão? Você conseguir escutar o outro sem julgar, sem sair criticando, sabe, assim, ter essa comunicação acolhedora, acolhimento. Então, assim, eu penso que, então, incentivar isso dentro das escolas, e, gente, eu não estou puxando sardinha para o meu lado, que é psicólogo. É psicologia. Mas, assim, eu penso que, e não é só psicólogo que pode fazer isso, não. Fortalecer vínculo. Seria alguma coisa bem simples, mas eu acho que pode ser uma rachadura nessa parede da exclusão, desse problema todo. E assim, professor, é muito interessante sua fala, porque ela corrobora demais com o que eu penso, assim, e com muitos profissionais da educação pensam, né? Essa questão da importância da dialogicidade dentro da comunicação, né? A comunicação mais dialógica mesmo, o que eu falo, mas eu também escuto, né? E tá muito forte isso. E aí a gente traz agora a fala de Fabíola, né? A questão de Fabíola, onde ela coloca, inúmeros são os marcos legais no Brasil quanto à inclusão de alunos com deficiência. Porém, as pesquisas mostram que o crescimento de estudantes na escola não é proporcional ao processo formativo. Como o senhor vê este processo? Pois bem, eu penso... Agora sim, eu vou colocar a minha perspectiva mesmo, não estou baseando ali na literatura que eu citei no slide, assim, eu vou colocar o que eu realmente penso, tá? Eu penso que existe um processo muito vil na organização das políticas educacionais. Eu quero dizer com isso. Primeiro, nós temos uma escrita e uma fala muito complicada. Começa por aí. Porém, nós temos também palavrinhas que são postas, inclusive nos ordenamentos jurídicos, que dão precedentes para coisas que não são inclusão. Por exemplo, vamos dar uma coisa básica. Preferencialmente na sala de recursos. Ou aqui nessa política nova de educação especial. Agora não precisa mais de laudo, é uma questão pedagógica. Ou seja, joga tudo para o professor. Meu Deus do céu. Você está vendo, nossa, mas é um avanço, sai da perspectiva médica e vai para a educacional. Você está vendo que é uma organização vil, porque eu jogo pro professor. Não dá conta? Culpa dele. E aí que tá. O que acontece? Temos uma pressão em cima do professor, e aí, em vez da gente tentar se unir, fica uma briga professor-gestor. Ai, que não dá conta. Nossa, mas eu preciso bater as metas, porque tem os índices, tem as provinhas, barará, barará, barará. Eu quero dizer com isso, culturalmente, politicamente, as coisas, vou falar assim bem informal, tá? As coisas estão organizadas para a gente brigar. É para ter cisão. Então, começa a colocar um monte de gente, começa a colocar um monte de coisa, que isso vira uma bagunça,
fica difícil de a gente organizar, gerir, porque você tem que dar conta de um monte de ordenamento, um monte de obrigação, e a gente começa a brigar. Me sinto sozinho, aí a gente fica estressado, a gente começa a brigar com o outro e por aí vai. Aí eu penso, é um problema de formação de professores? Eu acho que a gente precisa, sim, sem dúvida alguma, né, pensar a formação do curso de pedagogia, das licenciaturas como um todo, isso é fundamental. Inclusive repensar, né, se formação técnica é a salvação. Não sei. Mas o que eu quero dizer com isso, que se a gente ficar muito nisso, de que é culpa do professor, eu vou fazer o quê? Em vez de eu buscar a solução, eu estou pondo mais gasolina no fogo, eu estou mais lenha na fogueira, né? Então, sim, a gente precisa. Só que o que eu penso? Que nós temos que fazer um movimento coletivo, começar a repensar o lugar da pessoa com deficiência. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu preciso dar conta disso. Não, pera. Esse precisar dar conta, você está falando a partir do quê? A partir de uma educação para o mercado de trabalho? Ah, mas se eu não fizer isso, aí eu tenho vários prejuízos financeiros para a escola, por aí vai. Só que, pera, se a gente não começar a buscar rachaduras no sistema, ele vai continuar nos pressionando cada vez mais. Então, a gente precisa ter essa coragem. É um movimento de luta, né? É ter que fazer uma revolução. Um movimento de luta diário, né? De classe. Que o Paulo Freire já vai falar disso. E aí a gente já emenda aqui com a outra pergunta, né? De David Teixeira, né? Será que realmente a disciplina de educação especial e inclusiva ajuda os estudantes a lidarem com as pessoas que têm deficiência na realidade da escola? Será que realmente essas crianças com deficiência são priorizadas e ensinadas como os demais? Olha, eu já dei essa disciplina. Que pergunta complicada. Sabe por que é complicado? Porque primeiro que a gente precisa responder a DCNs de cursos. Então aí já começa por aí. A gente não pode mudar tudo. Por outro lado, o professor ele também pode pensar como traduzir isso na formação. O que é obrigatório, tá? Então, o que eu quero dizer assim, não é nem só, não dá para fazer nada, mas também não dá para fazer tudo, né? Mas, por outro lado, também, eu penso que é importante ter, não podemos tirar. Só que como está dando isso? Vamos lá, fazer um ensino enciclopédico, transtorno do espectro autista, problema ali, né, no hipocampo, na linguagem, transtorno, quando vê, né? Transtorno da fala, transtorno de aprendizagem, dislexia, disgrafia. Será que isso... Não estou falando que não tem que ter, mas eu quero dizer o quanto que isso tem que ter no currículo de formação. Será que talvez não seria melhor você ter uma formação para pensar a deficiência, ter uma reflexão, ou seja, sabe, uma atitude humana, sabe, uma formação mais humana? É isso que eu estou querendo dizer, né? Não sei, e aí que tá, eu não conheço todas as formações, né? Não sei, mas eu acho que a gente deveria pensar numa formação mais humana, mais universal, igual ali do desenho universal que eu falei no outro slide, pensar nisso. E outra também, jogo aqui, não tenho como, né? Mas será que também não teria como a gente formar um professor para ele buscar ou aprender a lidar? Eu quero dizer assim, eu sei que cada caso é um caso de deficiência. A gente está refletindo aqui, tá? Se eu tivesse essa resposta, nossa,
maravilhoso. Mas, assim, aprender a lidar com a questão da deficiência em questões que é universais para todos. Mas eu sei que cada deficiência é uma, tal, mas o que é que será que, se o professor aprender, pode ser benéfico para todas? Vamos lá? A questão de como conversar, de como interagir com o estudante com deficiência. Lógico que você tem uma questão de Libras e tal, mas como? Que sentimento que eu posso mobilizar? Que afeto é esse que eu posso mobilizar? Porque, gente, o afeto é o que organiza o nosso comportamento, o nosso pensamento é afetado. E aí, será que a gente está formando professores para ter essa questão de sentimentos, reflexões críticas? Não sei, né? Acredito que não tenham mais perguntas, né? Não apareceu mais nenhuma pergunta aí. Queria, mais uma vez, agradecer, né? Chegamos ao fim desse momento ímpar e agradeço de coração o senhor professor Tadeu por sua participação e disponibilidade. E agora, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, né, terminando aqui, né, eu agradeço, primeiramente, né, por estar aqui, por estar passando essa visão, por estar complementando não, suplementando, né, o que o pessoal aqui, né, na audiência, já vem estudando, suplementar o que está aqui, né, no congresso, com palestras, trabalhos muito importantes, né, interessantíssimos, tá? E eu digo, não é resolver as coisas assim, você tem que ter, é lógico que a gente tem que ter amor, mas não é isso que eu quero dizer, mas eu penso que trabalhar no campo da educação especial, no campo da inclusão, é algo que fala muito da gente e do nosso compromisso, melhor, fala um pouco de sentido de vida. Sentido de vida no sentido assim, lógico que a gente precisa de política, a gente precisa de financiamento, não é isso. Mas também eu acredito que a gente precisa levantar a bandeira da causa como uma questão, uma responsabilidade humana, entendeu? Todo dia tentar alguma coisa. Eu sei que é cansativo, a gente tem percalços, estamos lutando contra o sistema, remando contra a maré, mas só que vamos lembrar que a gente precisa, é uma causa, e que essa causa precisa da gente, né? E só assim a gente vai conseguir mobilizar outras pessoas, e aí, assim, na coletividade, lutar por melhorias. Então, o que eu quero concluir é assim, precisamos de formação, precisamos de técnica, precisamos, sim, isso é essencial, sem dúvida alguma, não tem, mas também precisamos ter o ideal, né? Uma formação, pensar a importância de essas pessoas, dar voz para essas pessoas. E a gente tem que ser resistência para isso, tá? Então, assim, não vamos cansar. Quero terminar dessa forma, certo? Eu agradeço a oportunidade aqui, o pessoal no chat. Muito obrigada, senhor. A gente que aqui fica honrado, né, com essa participação. E é isso, então, agradecemos também a vocês que nos acompanharam nessa palestra e não saiam daí, hein? Logo mais voltaremos com mais uma atividade do segundo no PET. Sim, PET, desculpa. É só o tempo de um cafezinho. Até mais.